para vocês. Esta conferência será gravada agora. Esta conferência será gravada agora. A sobrevida, então, dos pacientes, ela parte aí de 13,7% para 22,3% no intervalo de 9 anos. Né? E além disso, isso acontece tanto, né, essa melhora da sobrevida acontece tanto nos ritmos chocáveis quanto nos ritmos não chocáveis. Né? E também é importante que há uma diminuição, então, das disfunções neurológicas também, né? Era de 32,9% em 2000, passou a 28,1% em 2009, ambos, né, com uma estatística significativa. Então, o meu principal objetivo nessa aula é explicar os conceitos que são mais importantes, para vocês entenderem o que é uma reanimação cardiopulmonar eficiente e a gente tentar, a longo prazo, melhorar ainda mais esses resultados. Então, o fornecimento de cuidados para um paciente em PCR requer aí uma série de ações de salvamento para aumentar a chance de sobrevivência desse paciente. Né? Então, ele exige uma estrutura, né, com pessoas, educação, treinamento, equipamentos, que junto com processos, então protocolos, políticas, procedimentos, eles integrados produzem um sistema, e esse sistema é capaz de gerar resultados, né, que são a segurança do meu paciente, uma melhor qualidade da RCP que eu vou oferecer a esse paciente e, consequentemente, uma satisfação com os desfechos que eu obtenho. Então, existe uma necessidade da gente estar sempre, né, se avaliando, se autoavaliando, se autocriticando, melhorando protocolos, tendo um feedback de equipe, né, para a gente estar constantemente tentando melhorar os nossos resultados internos. E para uma ressuscitação bem-sucedida, então, ela depende de ações coordenadas, ações integradas, né, que a gente representa, por isso que é chamado de elos de cadeia de sobrevivência. Né? Então, a cadeia de sobrevivência ela é uma metáfora para a gente tentar descrever, organizar esse conjunto de ações integradas para tentar maximizar a sobrevivência do paciente que está em PCR. E ela consiste, basicamente, no reconhecimento, né? Então, a gente tem ali na de cima é a intra-hospitalar, a de baixo é a extra-hospitalar, né? E o que ambas, elas consistem num reconhecimento precoce, né? Depois a ativação da resposta de emergência, então chamar o SAMU, chamar o time de resposta rápida, imediatamente se iniciar com as compressões cardíacas, e essas compressões cardíacas, elas precisam ser de alta qualidade. Na sequência, a desfibrilação precoce. A gente sabe que, idealmente, essa desfibrilação deve acontecer nos primeiros 3 minutos após a parada, em ritmos chocados. E os cuidados pós-PCR, que são o suporte para a recuperação e a estratificação prognóstica e neurológica desse paciente. E esses elos, eles precisam estar super bem encaixados, né, para a gente garantir a recuperação desse paciente, garantir que ele sobreviva à PCR e que ele obtenha o melhor resultado neurológico possível. A grande diferença das duas cadeias, da extra-hospitalar com a intra-hospitalar, é que a extra-hospitalar ela depende de um engajamento da comunidade. Né? Então, ela vai depender da pessoa leiga reconhecer a PCR e iniciar o suporte básico de vida, que ocasionalmente é feito 30:2, né? 30 compressões para 2 ventilações, e ocasionalmente numa pessoa que não tem condições de fazer essas duas atividades, se indica apenas as compressões. No intra-hospitalar, a gente tem uma equipe multidisciplinar treinada, né, uma RCP mais profissionalizada e geralmente uma desfibrilação mais precoce. E aí, entrando um pouquinho, então, no suporte básico de vida, ele se inicia, então, na identificação da PCR, em que a gente, né, inicialmente se verifica a resposta e se observa que o paciente está inconsciente, se chama ajuda, né, e essa ajuda principalmente com o desfibrilador, já que a maioria das PCRs no extra-hospitalar também vai ser em ritmo chocável. A verificação da respiração, né, então a ausência da respiração ou uma respiração anormal, como por exemplo um gasping, é um sinal de PCR.
né? E concomitante à verificação da respiração, se verifica o pulso, né? Essas duas verificações, tanto da respiração quanto do pulso, elas devem ser feitas em menos de 10 segundos. E, ocasionalmente, se você não sente o pulso, está em dúvida se tem pulso ou não, comece a compressão cardíaca, né? A gente sabe que as compressões cardíacas, se feitas de forma desnecessária, elas são menos prejudiciais do que você não iniciar a massagem cardíaca num paciente que precisa, né? A gente sabe que atrasar o início da ressuscitação cardiopulmonar reduz a chance desse paciente sobreviver. Então, a massagem cardíaca é a medida mais importante e ela deve ser iniciada imediatamente após se detectar a PCR. E na sequência, quando chega ajuda, quando chega a desfibrilação, se o ritmo for chocável, então a gente vai partir para a desfibrilação precoce desse paciente. E após o primeiro choque, então, do BLS, se inicia o ACLS propriamente dito. Né? O ACLS, então, ele é uma abordagem sistemática, né, para se avaliar e se tratar pacientes com PCR, com intervenções de alto desempenho, com o objetivo de fornecer o suporte, restaurar a oxigenação e a ventilação de forma eficaz e trazer o paciente a um retorno aí com função neurológica intacta. E para isso é importante saber trabalhar em equipe, né? A gente sabe que uma pessoa sozinha, treinada, ela pode ressuscitar, né? Fazer todas as manobras sozinho, mas esforços combinados com divisão de tarefas geralmente multiplica a chance de se ter um resultado favorável, né? Então, as equipes de alto desempenho que são bem-sucedidas, elas não só têm o domínio das habilidades, mas também uma comunicação do grupo muito boa, né? Uma dinâmica de equipe favorável, eles têm eficácia de comunicação, né? E geralmente elas são lideradas, né, por uma única pessoa, né? O líder é extremamente importante porque ele consegue saber integrar toda essa equipe, monitorar toda essa equipe e definir funções, né, que para a equipe é muito importante saber a sua função e saber a função dos demais integrantes, né? Existe, então, essa representação, né, de uma equipe formada aí por 6 pessoas, em que se tem um líder, né, uma pessoa, um compressor e um desfibrilador, que geralmente estão se alternando, uma pessoa na via aérea, um cronometrista, um anotador e uma pessoa fazendo as medicações, né? E é importante que toda equipe, né, trabalhe com respeito, que todo mundo, né, esteja tentando cooperar para que tudo dê certo. E a comunicação geralmente é feita em circuito fechado, né? Então, dada uma ordem e existe a confirmação da execução, né? Então, por favor, administre 1 miligrama de adrenalina, administrando 1 miligrama de adrenalina, porque assim todo mundo está ciente do que está sendo feito. E essa, então, é uma ideia geral do fluxograma da CLS, né? Antes da gente entrar no conceito de cada função, só para vocês terem uma ideia. Imagino que vários já tenham presenciado aí uma CLS participado. Mas, então, após o início das compressões da RCP, tem a chegada, então, do desfibrilador, é verificado o ritmo, né, da PCR, e aí o fluxograma se divide em ritmos chocáveis e em ritmos não chocáveis. Né? Para os ritmos chocáveis, se prossegue, então, com a desfibrilação e imediatamente se reinicia as massagens, né? Isso aí deve manter uma sequência, então, né, de verificação de pulso e ritmo com choque e massagens, né, até que se reestabeleça a circulação espontânea. Né? Após o segundo choque, se inicia, então, a administração das medicações endovenosas, né, que acontece em paralelo com essa alternância de ritmo, verificação de ritmo, choque e compressões por 2 minutos ou 5 segundos. A administração das medicações, por outro lado, é feita a cada 3 a 5 minutos. Tá? E para os ritmos não chocáveis, a administração de drogas já deve ser feita logo de início,
né? Então, a adrenalina a cada 3, 5 minutos, e aí a verificação do pulso e do ritmo a cada 2 minutos, né? Sempre com a massagem cardíaca, de uma forma contínua, parando apenas para essa verificação. E aí agora vamos passar para uma etapa, assim, entendendo cada uma das funções, né? Então, em relação à ventilação, a gente, né, vai falar sobre a administração de oxigênio suplementar, a abertura da via aérea, a execução da ventilação básica, os equipamentos acessórios e a aspiração. O conceito mais importante que eu quero passar para vocês em relação à ventilação é de que não se deve administrar uma ventilação excessiva, né? Então, nem muitas ventilações por minuto, nem volume excessivo por ventilação, né? E o que se preconiza é que seja feita uma ventilação a cada 5, 6 segundos, ou num paciente em ventilação mecânica, 10 ventilações por minuto, né? E com oxigênio a 100%. E por que a gente não deve hiperventilar esses pacientes? A hiperventilação, ela causa um aumento da minha pressão intratorácica, isso vai reduzir o meu retorno venoso e, consequentemente, isso vai reduzir o meu débito cardíaco. Por outro lado, a hiperventilação, ela também causa uma vasoconstrição cerebral, vai gerar hipoperfusão e isquemia cerebral. E também, como forma, de maneira secundária, ela causa distensão gástrica, vômito e possível broncoaspiração. Em relação à abertura da via aérea, a causa mais comum de obstrução da via aérea no paciente inconsciente é a perda dos tônus dos músculos da garganta, né? Então, o que acontece é que a língua cai para trás e obstrui a faringe. E existem duas principais manobras para se abrir a via aérea, né? Então, a primeira é a chin lift, né? Que você inclina a cabeça para trás e eleva a mandíbula, né? E a segunda é a jaw thrust, né? Nesse caso, você faz uma anteriorização da mandíbula, né, mas sem extensão da cabeça, né? Então, como a doutora Mirella falou ontem, essa manobra, obviamente, é preferencial nos pacientes politraumatizados que têm algum grau ou alguma suspeita de lesão cervical. E o dispositivo mais utilizado para ventilação básica é a bolsa válvula máscara. Então, ela é uma bolsa de ventilação acoplada a uma máscara facial, né? E ela é conhecida como AMBU. Então, ela pode ser realizada, essa ventilação, por um profissional só, mas idealmente ela deve ser feita por dois profissionais. Então, o primeiro profissional, ele abre a via aérea, né? Então ele veda a máscara na face com o polegar, ali com o polegar e o indicador formando um C, e aí com os 3 outros dedos ele tem a possibilidade de elevar a mandíbula. O outro profissional, ele faz a ventilação, né? Então ele comprime a bolsa ali em 1 segundo, mantendo uma ventilação, né? Uma ventilação a cada 5, 6 segundos, e ambos devem estar verificando se há elevação do tórax, né? Que a ventilação está sendo efetiva. E em pacientes sobre o risco de obstrução de vias aéreas superiores, existem alguns equipamentos acessórios que podem ser usados para manter essa via aérea pérvia, né? Então, a cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel, que está na imagem de baixo, que é a amarelinha, ela é a mais utilizada, né? Então, basicamente, ela se encaixa na língua para manter as estruturas moles da hipofaringe afastadas da parede posterior da faringe, né? E geralmente ela é usada em pacientes, ela deve ser usada em pacientes inconscientes, porque pacientes que têm algum grau de consciência, a passagem da Guedel gera estímulo de náusea, vômito, ocasionalmente esse paciente pode estar broncoaspirando e também pode causar o estímulo para laringoespasmo, né? Então, uma alternativa para a Guedel seria a cânula nasofaringe, que é a foto de cima. Geralmente ela só é utilizada quando a passagem de Guedel é difícil ou perigosa, e ela é um tubo maleável que você coloca, né, pelo nariz, e aí ele faz um duto de ar, né, entre as narinas e a faringe, que permite ventilar melhor esse paciente. Esse pode ser utilizado em pacientes conscientes. No caso da PCE, a gente vai usar geralmente, né, vai usar a Guedel.
E também essencial, então, para manter a via aérea patente, é fazer a aspiração quando existe algum tipo de secreção, sangue ou vômito em abundância, né? Então, existem 2 tipos de catéteres, então, os maleáveis e flexíveis, que podem ser usados para aspiração da boca e do nariz, né? E também existe, né, elas em embalagens estéreis, e aí você pode fazer aspirações profundas por tubo orotraqueal. E também a aspiração com catéteres rígidos, né, que fazem, seria mais para aspiração de orofaringe, né, principalmente para secreções mais espessas. E a via aérea avançada? Então, a via aérea, quando um paciente para, geralmente a gente já pensa que, né, começou a reanimação, vamos entubar esse paciente, né? Então, antes isso era uma coisa bem estabelecida, hoje ela não faz mais, a intubação orotraqueal, ela não é uma parte fundamental da reanimação cardiopulmonar. Né? Obviamente que em algum momento do processo de ressuscitação a gente vai precisar garantir a ventilação e a oxigenação, mas hoje os protocolos eles priorizam a compressão. Né? Então, se a minha ventilação com AMBU está sendo efetiva, não há necessidade de eu precisar passar um tubo orotraqueal nesse paciente durante a minha PCR. Né? Obviamente que se a minha ventilação com AMBU não está sendo eficaz ou se a causa da minha PCR é hipóxia, aí a intubação orotraqueal se torna bem mais importante. Então, em relação à intubação orotraqueal, né? Então ela deve ser feita por médicos treinados, né? Então, por exemplo, um anestesista, os médicos de UTI, né? Eles estão treinados, estão acostumados com isso, eles fazem uma intubação rápida, com segurança, então, ocasionalmente, você pode intubar durante a RCP. Profissionais menos aptos, que não estão garantindo a ventilação efetiva com AMBU, então, eles podem partir para outras opções, né, como a máscara laríngea, como uma alternativa aí com uma ventilação comparável. E a grande prioridade da RCP, então, são as compressões. Né? Então, a gente precisa garantir para esse paciente uma perfusão coronariana e cerebral adequada para evitar morbidade e mortalidade e morbidade. Né? Então, os critérios de compressão de alta qualidade são comprimir pelo menos 5 centímetros do tórax. Né? A gente sabe que geralmente essa compressão é feita de maneira mais superficial, né? E que o ideal seria entre 5 e 6, né? Quando é muito profundo também gera um certo dano, mas pelo menos 5 centímetros. A velocidade deve ser de 100 a 120 por minuto. Você deve permitir um retorno total do tórax após a compressão, né? Porque o enchimento coronariano se dá na diástole, então a gente precisa permitir esse enchimento. A superfície ser firme, né? Então isso maximiza a eficácia das compressões. E alternar os compressores, né? A cada 2 minutos ou antes se houver fadiga, né? Essa troca do compressor não deve demorar mais do que 5 segundos. Né? A gente deve, o máximo possível, minimizar as interrupções. Né? Então, a gente sabe que durante a RCP, a perfusão cerebral e coronariana geralmente está em torno de 25% do normal. E quanto mais efetiva eu conseguir, quanto mais eu conseguir minimizar interrupções, maior a chance da minha desfibrilação dar certo e desse paciente conseguir retornar a ritmo espontâneo. Né? Além disso, as interrupções, obviamente, interrompem todo o fluxo, né, de sangue para o cérebro e para o coração, que são momentos em que a gente vai ter isquemia desses órgãos. E como que eu sei se a minha compressão está sendo efetiva? Existe alguma forma objetiva de eu saber? Né? Existe. Então, são 3 principais métodos que a gente tem para monitorizar a eficácia da minha RCP. A primeira é a capnografia com forma de onda, né? Então o CO2 é o final da expiração. O segundo é a pressão de perfusão coronariana, também chamada de pressão arterial de relaxamento.
E o terceiro é a saturação de oxigênio venoso central. Então, o que a gente sabe é que as três elas têm correlação com o débito cardíaco e com o fluxo coronariano durante a RCP, e que quando as compressões são eficazes, a gente mais facilmente vai ter um retorno à circulação espontânea. Então, a American Heart Association, ela recomenda para pacientes intubados a capnografia, tá? Então, seria o padrão ouro para monitorização, né? Ela, basicamente, o PET-CO2, ele representa a concentração de CO2 exalada ao final da expiração, né? E que se correlaciona muito bem com a circulação sanguínea, né? Porque, basicamente, o CO2 que está sendo produzido no corpo e é levado aos pulmões, se eu tenho uma ventilação constante, então essa PET-CO2, na verdade, está correlacionada a esse débito cardíaco, a essa circulação sanguínea. Então, se eu tenho compressões adequadas, o valor da minha PET-CO2 vai estar acima de 20. Valores abaixo de 10 demonstram compressões ruins e uma recuperação à circulação espontânea bastante improvável. A pressão de perfusão coronariana, então, ela é a pressão diastólica, né? Essa pressão diastólica é a pressão de relaxamento, né? Ela é medida por PAI, né? Obviamente que ninguém vai passar uma PAI durante uma PCR, mas muitos pacientes já estão monitorizados, já estão com a PAI, e aí a PPC acima de 20 demonstra compressões adequadas e uma possível recuperação aí à circulação. E a saturação do oxigênio venoso central, ela corresponde também a alterações do débito cardíaco, porque se eu tenho uma ventilação, né, um aporte de oxigênio constante, se eu tenho um transporte, ou seja, se o paciente não está sangrando, eu tenho um HB estável, se eu tenho um consumo de oxigênio fixo, né, então a minha saturação venosa de O2 vai estar correspondendo a esse meu débito cardíaco. Essa medição é feita através de catéter venoso central, né, que vai estar ou posicionado, né, pode ser tanto indo ali para a veia cava superior, quanto por Swan-Ganz, né, então na artéria pulmonar. O valor normal é de 60 a 80, e quando eu tenho uma SVO2 acima de 30%, eu considero que a minha compressão está sendo efetiva. E aí, aqui só para ilustrar para vocês, então, essas são curvas, a curva azulzinha clara é a curva de PET-CO2 e a azul escura é a curva de PPC, né, da pressão. Ambas ali em milímetros de mercúrio no eixo vertical, em função do tempo. Né? E as de cima, as duas de cima, então elas demonstram compressões de alta qualidade. Né? Então ambas estão acima de 20. Nas de baixo, né, então eu tenho uma massagem ineficaz, né, em que eu tenho um PET-CO2 abaixo de 10, uma PPC abaixo de 20 e um débito cardíaco provavelmente inadequado para eu atingir uma circulação espontânea. E aí, se a gente olha aqui, a gente entende um pouco melhor, isso aqui é um paciente, né, entubado, né, recebendo a ressuscitação cardiopulmonar. Se vocês olharem em 1 minuto, eu tenho cerca de 10 curvinhas, porque a minha ventilação está sendo feita a 10 ventilações por minuto. E esse paciente está, então, recebendo compressões cardíacas. Né? Então, se a gente olhar no primeiro minuto, né, eu tenho um PET-CO2 abaixo de 12,5, né, que no segundo e terceiro minuto sobem para 12,5, 25. E aí, a partir do quarto minuto, eu tenho uma melhora significativa desse PET-CO2, chegando a quase 50, né? E é justamente esse aumento abrupto que demonstra que esse paciente voltou à circulação espontânea, né? Então, aqui eu acho interessante mostrar o conceito de que eu só consigo a minha recuperação, né, o meu retorno à minha circulação espontânea quando a minha massagem cardíaca melhorou. E aí o próximo passo depois na RCP é a avaliação do ritmo para desfibrilação, né? Então, se eu tenho uma taquicardia ventricular ou uma FV, eu vou aplicar o choque
caso contrário, a gente vai só reiniciar a nossa massagem. E esses são os 4 ritmos de PCR, né? Então, os ritmos chocáveis é a FV, e a ATV, e o ritmo não chocável é a AESP e a sistolia. A FV, ela basicamente é o ventrículo, né? É o ventrículo fibrilando que não gera um débito cardíaco eficaz. A TV, ela já tem um ritmo mais organizado, né? Apesar de ela não gerar fluxo, ela tem um ritmo mais organizado e ela é a que tem a maior resposta à desfibrilação. O AESP não gera, é uma atividade elétrica, mas por outras condições, como, por exemplo, uma hipovolemia, eu não tenho uma pré-carga para gerar um débito cardíaco, apesar de eu ter uma atividade elétrica. E a sistolia é a de pior prognóstico, né? Então, é a linha reta, e os outros, né? Os ritmos chocáveis, todos eles vão convergir à sistolia no final. Em relação à desfibrilação, então a desfibrilação ela não faz voltar a função cardíaca, né? A desfibrilação ela suspende a atividade elétrica para que os marcapassos naturais do coração assumam a função novamente e retornem a um ritmo espontâneo. E o que eu acho interessante é que nos primeiros minutos após a desfibrilação bem sucedida, eu tenho um ritmo espontâneo, mas é um ritmo espontâneo mais lento, em que eu não consigo garantir uma perfusão adequada, né? Então, é por esse motivo que quando você desfibrila, você mantém na sequência a massagem cardíaca. Você não vai checar o pulso para ver se ele foi efetivo. Você vai manter essa RCP até que essa função cardíaca, né, retorne ao normal, e aí sim você vai checar o pulso 2 minutos depois para avaliar se a tua desfibrilação foi bem sucedida. A carga do bifásico, do monofásico, desculpa, é 360 joules. Do bifásico, eles usam uma variedade aí de formas de onda, então cada desfibrilador tem uma voltagem específica, né? Geralmente vai de 120 a 200 joules, mas tem a especificação no desfibrilador, né? Então, se você não achar, a recomendação é que você faça com a maior carga possível, né? Sempre anuncie o choque, né? Isso é segurança sua, é segurança do paciente, é segurança da equipe, né? E se houver uma recidiva da PCR, né? Você vai utilizar a última carga a última carga utilizada quando no bifásico. Logo depois do choque, reiniciar as massagens por mais 2 minutos. E aí, em relação à desfibrilação precoce, a gente sabe que o intervalo entre o colapso e a desfibrilação é um dos determinantes mais importantes de sobrevivência à PCR, né? Então, como a gente mostra aqui nesse gráfico da esquerda, em vermelho, né, eu mostro a minha taxa de sobrevivência em relação ao tempo, né? Então, aqui é um paciente sem massagem cardíaca, né? Então, a gente sabe que a demora de 1 minuto, né, sem massagem cardíaca, para daí acontecer a desfibrilação, diminui de 7 a 10% a taxa de sobrevivência. Quando eu tenho a massagem cardíaca junto, essa diminuição é de 3 a 4%, né, na taxa de sobrevivência a cada minuto, né? Além disso, a gente sabe que a desfibrilação ela está relacionada a desfechos mais tardios, né? Então, aqui a gente tem um mês de sobrevida em pacientes, né? Aqui é o tempo da desfibrilação, e a gente percebe que quanto mais precoce, né, eu tenho a minha desfibrilação, maior é a minha taxa de sobrevida em 1 mês. E a gente, então, entendeu, né, que a PCR é a RCP de alta qualidade, as massagens e a desfibrilação precoce são as coisas mais importantes. A via aérea e a administração de fármacos, elas têm importância secundária, né? Então, não existe nenhum medicamento que melhorou a sobrevida hospitalar ou a função neurológica pós-PCR, né? As vias de acesso utilizados para medicação, né? A periférica, né, o acesso venoso periférico é a preferível, né,
exceto se você já tem um central, que obviamente você vai usar o central. Pela via periférica, geralmente a gente tem 1 a 2 minutos para alcançar a circulação sistêmica, né? E geralmente se administra a medicação em bolos, né? Depois faz um bolos de salina, né? 20 ml, e aí eleva o membro por 10, 20 segundos, né? Para que esse medicamento chegue mais fácil à circulação sistêmica. Agora, se não está sendo conseguido um acesso venoso periférico, né? Uma opção é fazer o acesso intraósseo, né? Ele é um acesso fácil de ser obtido, demora menos de 1 minuto, e ele acessa, então, um plexo venoso que é bastante efetivo, tem bastante segurança, você pode fazer reposição volêmica, transfusão, as doses são iguais, porque a absorção é boa. E por último, se nenhuma delas for possível, você pode também estar medicando pelo tubo endotraqueal, né? O grande senão dessa via de acesso é que a gente não sabe uma dose ideal, né? Então a gente não sabe qual é a taxa de absorção, né? E além disso, geralmente se recomenda aí que se administre 2 vezes e meia a dose da medicação endovenosa, né? Ou intraóssea. E um ponto negativo é que você interrompe a tua ressuscitação para não ter o refluxo pelo tubo endotraqueal. E quais são as medicações? Então, a epinefrina é a principal droga, ela pode ser usada de maneira isolada, né? A dose é de 1 miligrama intravenoso ou intraósseo. Ela tem um efeito alfa-adrenérgico, então ela faz vasoconstrição, ela faz inotropismo, aumenta a PAM, aumenta a PAD e aumenta o fluxo cerebral e coronário, né? E isso aumenta a taxa de recuperação, a circulação espontânea. E é por esse motivo que a American Heart continua recomendando o uso, né? Porque ela aumenta as taxas de se conseguir um retorno à circulação espontânea. O aumento das doses não altera esses desfechos, né? A vasopressina, que antes era utilizada como substituto à epinefrina, saiu do último protocolo de 2015, só porque, na verdade, não tinha vantagem em relação à epinefrina, e a epinefrina é mais disponível, então ela acabou saindo dos protocolos, né? Em relação aos antiarrítmicos, né? Também faltam evidências aí de elas melhorarem desfecho a longo prazo. A mais utilizada é a amiodarona, ela é um antiarrítmico de classe 3, né? Ele é um bloqueador dos canais de sódio, potássio e cálcio, também podem ter uma ação antisimpática devido aos efeitos alfa e beta bloqueadores. E ela também é primeira linha na PCR em TV, FV, aumenta a sobrevivência, aumenta a ressuscitação, ao retorno ao ritmo espontâneo, quando comparado ao placebo, né? A lidocaína, ela também pode ser utilizada, mas geralmente só quando a amiodarona não é disponível, que acaba sendo mais difícil. E em ritmos não chocáveis, não existe alguma evidência que demonstre que você tentar desfibrilar seja benéfico. Pelo contrário, né? Existem alguns estudos que mostram que quem recebe choque em AESP ou assistolia tem um resultado pior, né? Nos ritmos não chocáveis, todos os membros do grupo, além de desempenhar a sua função, eles devem estar tentando procurar simultaneamente a sua função, qual que é a causa da AESP, né? Então, porque a causa precisa ser tratada, né, revertida, para que se possa obter um retorno à circulação espontânea. E as causas mais comuns de PCR, então, são os 5Hs e os 5Ts, né? Os Hs, então, a hipovolemia, a hipóxia, a acidose, hipo ou hipercalemia e a hipotermia. E os Ts é o pneumotórax, o tamponamento cardíaco, toxinas, a trombose pulmonar, o TEP, e o infarto, né? A trombose coronariana. Em relação à hipovolemia e à hipóxia, elas são as principais causas e elas são facilmente reversíveis, né? A hipovolemia, ela geralmente é por uma desidratação
intensa ou uma hemorragia. Geralmente os pacientes começam com taquicardia sinusal, então é um ataque rápida de QRS estreito. Isso faz pinçar a pressão, ou seja, a pressão sistólica diminui, a pressão diastólica aumenta. Elas vão caindo progressivamente até que a pressão se torne indetectável, e aí a gente tem a estimulação cardíaca, mas a gente não tem nenhum débito acontecendo, né? Então, nesses casos, a gente precisa repor, né? Repor volume de forma rápida, transfusão sanguínea, para se reverter a hipovolemia. A hipóxia, a obtenção de via aérea, então avançada, o suporte de oxigênio é super importante. Eu não vou entrar no mérito das outras causas, porque eu acho que né, cada um tem seu tratamento específico, pode ser visto num segundo momento. Em relação, então, aos cuidados pós-PCR. Então, os cuidados pós-PCR, eles têm o potencial de reduzir a mortalidade precoce, ou seja, a instabilidade hemodinâmica relacionada à PCR, e também a morbidade tardia, né? Então, a falência de múltiplos órgãos e a lesão cerebral. E ela precisa ser feita através de um sistema estruturado e multidisciplinar, né, em que se faz uma avaliação nesse momento mais esmiuçada do paciente, a gente consegue identificar possíveis preceptantes, né, então cardíacos, hidroeletrolíticos, pulmonares, neurológicos, enfim, que podem estar envolvidos. Esse é o algoritmo aí dos cuidados pós-PCR, né, que tem várias etapas, né, e uma série de intervenções para serem feitas. Dentre elas, as mais importantes, a otimização hemodinâmica e ventilatória, o controle direcionado da temperatura, a reperfusão coronária, né, imediata, e fornecer o tratamento e o prognóstico neurológico. Então, em relação à ventilação, nesse momento, a gente precisa garantir uma via aérea adequada, né? Isso geralmente é feito através da intubação orotraqueal e ventilação mecânica. É recomendado se elevar a cabeceira da cama a 30 graus, né? Isso reduz o edema cerebral, reduz o risco de aspiração, né? E reduz o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. A ventilação deve ser iniciada aí a 10 ventilações por minuto e aí titulada conforme o PET-CO2, para manter ele em torno de 35 a 40, né? Uma PaCO2 em torno de 40 a 45. E nesse momento também evitar a hiperventilação por aqueles mesmos efeitos hemodinâmicos que são ruins, que é reduzir, né, o fluxo cerebral, fazer vasoconstrição, reduzir o débito cardíaco por diminuição do retorno venoso, né? E além disso, deve-se manter o oxigênio, né, titular o oxigênio o quanto mais baixo, melhor, né, mantendo uma saturação periférica maior do que 94%, porque o oxigênio também é tóxico aí para o organismo. Em relação à questão hemodinâmica, né, então, o retorno à circulação espontânea e a recuperação da pressão arterial não garante a sobrevivência e a recuperação desse paciente. A gente sabe que a gente precisa garantir uma expansão do volume intravascular, né? E muitas vezes, na grande maioria, iniciar com vasopressores, né? Cuja preferência aí é a noradrenalina, mas também pode ser feita com a epinefrina ou então com a dopamina, com a meta de se manter uma pressão sistólica acima de 90 ou uma pressão arterial média acima de 65. E a lesão cerebral, ela também está dentro dos principais fatores que determinam a sobrevivência pós-PCR, né? Então, a única intervenção que é comprovada para melhorar a recuperação neurológica é o controle direcionado da temperatura, né? Então, a gente sabe que pós-PCR existe um aumento da temperatura, geralmente esses pacientes cursam com valores de temperatura maiores e que essas temperaturas mais elevadas geralmente estão relacionadas a piores desfechos. Então, o que se faz é uma hipotermia moderada, né, de 32 a 36 graus Celsius. Né? Então, essa hipotermia, ela suprime algumas vias relacionadas à injúria relacionada à reperfusão isquêmica, né, incluindo apoptose, liberação de radicais livres, e também reduz a atividade cerebral, diminui a necessidade de oxigênio, geralmente 6% para cada 1 grau
né, na redução da temperatura. E aí a gente precisa sempre ficar em vigilância de complicações dessa hipotermia, né? Então, tremores, arritmias, e aí principalmente as bradiarritmias, alterações eletrolíticas, hiperglicemia, distúrbios de coagulação, sangramento e o maior risco de infecções. E a causa mais comum de PCR, né, sendo a doença coronariana, né, principalmente aí quando a gente fala da PCR extra-hospitalar, né, a gente precisa fazer um eletrocardiograma de 12 derivações para se verificar a existência de supra, né, ou de BRE, que seria um equivalente de supra se o paciente não tinha antes. Né? E aí todo paciente, então, merece um cateterismo e merece uma angiografia coronariana se ele, né, tem uma PCR extra-hospitalar ou se ele tem uma suspeita de causa cardíaca. Em relação ao prognóstico desses pacientes, né? Então, como eu comentei com vocês, a RCP ainda, né, apesar de todos os avanços nos protocolos, ele ainda tem um prognóstico bastante reservado. No extra-hospitalar, ainda mais, né? Então, por conta da ressuscitação deficitária, né, uma recuperação ainda baixa, muitos pacientes com comprometimento neurológico. No intra-hospitalar, uma recuperação mais alta, né? Principalmente se o ritmo for TV, né, ou se a PCR for presenciada, justamente porque a gente consegue desfibrilar esse paciente precocemente, a gente consegue iniciar as manobras de ressuscitação mais precocemente, né? E geralmente esses pacientes, por serem bem assistidos, acabam tendo bem menos sequelas neurológicas. A assistolia, ela realmente é um ritmo de pior desfecho, né? Existe uma baixa chance de retorno à circulação espontânea, de cerca de 10%, e esses pacientes, geralmente, quando retornam à circulação espontânea, menos de 5% vão ter uma função neurológica boa. E as principais causas de óbito, né, não são causas cardíacas, né? Elas são causas de encefalopatia por hipóxia ou por anóxia, e complicações respiratórias. Então, tem quatro elementos da síndrome pós-PCR, né, que seria a resposta à isquemia sistêmica e depois a resposta a essa reperfusão que acontece após a recuperação, o retorno da circulação espontânea. Isso inclui a injúria cerebral, né, então muitas vezes manifesta com coma, com convulsão e diversos níveis aí de disfunção neurocognitiva. A disfunção miocárdica, né, que acaba perpetuando essa isquemia sistêmica. Ela geralmente é manejada, como eu falei, com fluidos inotrópicos e a tendência é que ela se recupere em torno de 40 a 72 horas depois. E a isquemia sistêmica e as respostas de reperfusão, com esse reestabelecimento da oxigenação depois de um período de isquemia, gera-se um estado todo de injúria de reperfusão, né, por essa circulação de radical livre, de mediadores inflamatórios que acontecem durante toda aquela fase de isquemia. Né? Então, o objetivo nessa fase, geralmente, é manter a estabilidade clínica, elétrica, hemodinâmica e do status do sistema nervoso central. E o prognóstico mais relevante a longo prazo é o prognóstico neurológico. Né? Então, a injúria hipóxica isquêmica é a principal causa de morbimortalidade em sobreviventes da PCR, principalmente no extra-hospitalar, mas também no intra-hospitalar. E é importante se estabelecer o prognóstico neurológico. Né? Então, esse prognóstico ele é uma análise complexa, que envolve tanto a avaliação clínica quanto vários testes diagnósticos. Né? Esses testes, geralmente, né, toda essa avaliação é feita depois de 72 horas da normotermia, né? E quando se tem um menor efeito possível de sedativos e analgésicos, né? Justamente para ele essas variáveis não interferirem aí na nossa análise. Alterações clínicas como a ausência do reflexo pupilar ou corneano e aquele status mioclônico prolongado geralmente estão relacionados a piores desfechos, né? Uma recuperação neurológica mais improvável. E são vários os testes,
né, que são utilizados para essa avaliação, então inclui tomo, inclui ressonância, eletroencefalograma, potencial evocado, enfim, são vários exames que a gente precisa colocar, né, todos em jogo, avaliar o meu paciente, avaliar as limitações de cada teste que eu estou fazendo, justamente para evitar riscos na estratificação desse meu paciente. Né? Uma avaliação adequada desse paciente é extremamente importante para se evitar limitação de suporte de vida em um paciente que teria condição de se recuperar, ou evitar a futilidade de tratamento em pacientes que vão ter um prejuízo neurológico grave, limitante ou inevitável. E a decisão de encerrar os esforços de ressuscitação cabe ao médico e nunca é fácil, né? Então, ele não é um mero intervalo de tempo, são vários fatores que a gente coloca em jogo, né? E nenhum desses fatores isoladamente ou mesmo em combinado vão dizer, né, prever de forma clara o resultado, né? Então, o tempo do colapso ARCP, o tempo do colapso à primeira tentativa de desfibrilação, doença mórbida, estado pré-parada, ritmo da parada, resposta às medidas de ressuscitação, né? Ou um critério mais objetivo que se colocou é uma PET-CO2 menor do que 10, né? Então, uma compressão inefetiva depois de 10 minutos de RCP, demonstrando que talvez, nesses casos, a gente vai ter uma disfunção neurológica muito grave. E tudo isso é colocado em jogo, né? Mas o mais importante é a gente tentar definir, né? Então, a gente encerra a tentativa de ressuscitação quando você estiver seguro, com um certo grau de certeza, né, que o paciente ele não vai responder à tua ressuscitação, né, que o retorno à circulação é improvável, aí sim a gente acaba finalizando, encerrando os esforços de ressuscitação. Obrigada, uma boa residência a todos. Como a doutora Alva falou, eu estou ali no INC, a gente está fazendo a parte de cardiologia, vocês são sempre bem-vindos, né? E se a gente puder contribuir de alguma forma para as noções cardiológicas aí dentro da intensiva, vai ser um maior prazer participar da formação de vocês. Doutora, Oi, eu tenho uma dúvida. pode dizer. No cenário dentro da UTI, o paciente está instável e ele já estava com droga vasoativa, estava com noradrenalina já e ele teve uma parada. Eu já vi colegas desligando a droga vasoativa e depois para ver se as manobras estão, se ele vai voltar com pulso, com pressão, e depois de feito a adrenalina, e outros continuam com a nora correndo também mesmo na massagem. O que eu devo fazer? Desligar ou manter? A princípio, pelo que eu entendo, se você já tem todo um suporte hemodinâmico estabelecido, tirar todo esse suporte num paciente que já estava precisando não faz muito sentido para mim, né? Uhum. A ideia seria manter e fazer o protocolo conforme ele é descrito, né? Mantendo o suporte já estabelecido. Uhum. Então, o meu medo era, tipo, somar, né? Muita ação pro coração também, né? Com mais nora e epinefrina junto na ressuscitação. Na verdade, difícil dizer o certo, né? Mas um paciente que já estava com tudo aquilo de droga, obviamente você vai estar dando mais para ele, mas o paciente, né, de alguma forma já estava precisando de todo aquele suporte para manter uma perfusão mínima, né? E aí, se ele entra em estados de choque, a princípio, a minha ideia seria manter o suporte já, né, que já está ali sendo feito, e aí associar as medidas da PCE. Tá, então tá bom, obrigada. É que o próprio CLS não fala nesse âmbito, né? Só fala antes de iniciar
ou quando está na enfermaria, dentro do hospital ou numa emergência, né? Não que ele já estava instável. Exatamente. Assim, o ACLS, ele é sempre como a gente fala, né, um protocolo geral para direcionar o médico, né, o médico generalista, né? Mas quando você já está com todo aquele suporte estabelecido, né, você acaba associando o que você já estava fazendo. Então, você manteria todo esse suporte e prosseguiria com a CLS, não suspenderia tudo para minimizar aí chances de recuperação. Certo, obrigada. Doutora, Oi. No começo da apresentação você falou que a parada intra-hospitalar faz alteração de dados vitais aproximadamente 8 horas antes. Tem algum dado vital que tem valor preditivo positivo maior com relação aos outros? Não tem essa citação, pelo menos não que eu tenha visto, né? Na verdade, ele é um conjunto de informações que a gente acaba levando em conta, né? Então, ocasionalmente é um paciente que está pensando, né? Se você for pensar lá, hipovolemia, o paciente está ficando cada vez mais taquicárdico, né? A pressão começou a pensar, né? Então, a curva da tua PAM começou a achatar, né? Então, esses seriam preditores de que talvez esse paciente não esteja evoluindo tão bem e que você deva ficar atenção. Por que ele está ficando cada vez mais taquicárdico, né? Será que ele está precisando de mais volume? Era um paciente que estava podendo sangrar, será que ele sangrou, que ele, né, não podia ter sangrado para descompensar totalmente? Então, acho que é sempre uma visão bem mais geral, não existe um único parâmetro, né? E geralmente quando você faz essa avaliação na UTI é interessante porque você consegue, a gente percebe assim, quando o plantonista vai uma única vez, ela tem a visão do paciente naquele dia, né? Quando a gente faz essa avaliação continuada, longitudinal do paciente, é bem mais fácil ver que ele está evoluindo mal, né? Está deteriorando a parte clínica, então, mas é um conjunto de fatores que leva esse paciente a piorar e chegar a uma PCR. Doutora, eu tenho uma pergunta também, só que ela é mais relacionada, por exemplo, à parte de cessação de esforços, né? Sim, não raro, comum a gente ver já pacientes com doses máximas de vasopressores, né? Então, sobre a decisão, eventualmente, até de iniciar a reanimação nesses pacientes. Às vezes, paciente com noradrenalina, 2 microgramas, já quilo minuto, vasopressina, com doses máximas também. Se a gente for ver farmacologicamente, né, já não haveria mais nem receptores disponíveis para a gente, por exemplo, iniciar uma RCP para ter uma ação da epinefrina, assim. E a princípio também que nem ela comentou, o ACLS acaba não abordando muito desses temas, né? Principalmente em como a gente gerenciar esse tipo de situação. Na verdade, essa questão assim de cuidados paliativos e até não iniciar a RCP, se possível, ela deve ser conversada com os familiares com antecedência, né? Então, existem diversos pacientes que a gente vai vendo que esse paciente está piorando, ele já é um paciente com doenças crônicas, já é um paciente com doenças em estados mais avançados, né? E que a gente já pode ir conversando com os familiares em relação em pacientes mais idosos, com essas doenças mais avançadas, se existe a intenção da reanimação caso esse paciente parar, né? Então, e muitas vezes é uma decisão de equipe mesmo, né? Geralmente, quando não existe uma conversa formalizada com os familiares, a gente tende a fazer as manobras, né? Mas muitas vezes, acho que até como o Dr. Álvaro comentou na aula inicial dele, um paciente que a gente já sabe que é cheio de comorbidades, que já tem um status basal ruim, né, que passou por uma sepse, você tratou a sepse, ele volta a piorar, faz uma nova sepse, já com
um status ainda pior, ocasionalmente você vai iniciar as medidas de suporte para esse paciente, entendendo que ele já está em um estado mais avançado e que possivelmente ele não vai conseguir se recuperar, né, dos próprios esforços, nem só da PCR, mas os próprios esforços do tratamento. A equipe começa a perceber que existe uma futilidade no tratamento, né? E se você conversa com os familiares de forma adequada, explicando tudo isso, óbvio que vão ter familiares resistentes, mas a grande maioria consegue entender, né, num contexto, se você coloca todo o contexto bem explicado, né, na mesa para uma decisão em conjunto, eu, pelo menos, geralmente tenho uma boa resposta dos familiares, eles geralmente acabam estando de acordo com a família, né? Mas é difícil também você limitar suporte numa fase em que não houve nenhuma tentativa. Já tive algumas famílias que, inclusive, falaram em limitar suporte e eu achava que a gente devia dar 24, 48 horas de chance para aquele paciente tentar se recuperar antes da gente começar a pensar em limitação, né? Então, eu acho que tudo é uma conversa, você colocar em mesa quem é aquele paciente, quais são as comorbidades e o que o teu tratamento poderia fazer de bem para esse paciente ou se você só está tratando de maneira fútil. Isso, pessoal. Mais alguém tem alguma dúvida? Acho que o doutor Álvaro saiu. A próxima aula acho que vai ser com a doutora Carol, lá do INC. Ah, a Carol tá aí. Tá aqui. Oi, doutora, eu vou lhe colocar como, trocar agora, então, e lhe colocar como apresentadora. Obrigada, Ana. Até a próxima. Lugar. Já lhe coloquei como apresentadora, é só compartilhar a tela. Tá, ainda não apareceu aqui para mim essa licitação da tela. Deixa eu ver. Não? Não, não apareceu. Deixa eu tentar de novo, peraí. Do ladinho ali da câmera, não tem a opçãozinha de tela? Não. Microfone, só tem microfone, câmera e sair? Ele tem a tela, mas ele não tá abrindo. Não tá habilitando? Eu vou te tirar de organizador e te colocar de novo, então. Tá bom. Te coloquei como organizador, veja se agora aparece. Tá.
Continua não aparecendo. Ué, que estranho. Ele tá pedindo para eu reiniciar. Deixa eu tentar entrar, sair e entrar de novo. Peraí. Tá bom. Karen, ele ainda não foi. Duas coisas. Primeiro, o contrato que a menina da HT estava se referindo era o contrato do estudo mesmo. Oi? Oi, doutora, deu certo? Aqui para mim você já está como apresentadora. Mas ele não compartilhou minha tela, né? Não, não estou vendo ainda. Pois é, eu não consigo compartilhar. Não sei por quê. Tá, eu vou... Deixa eu só parar a gravação aqui, então. Esta conferência será gravada agora. Então, vamos lá. Ai, sumiu. Apareceu? Tinha aparecido. Está vendo essa tela? Ele tá sumindo. Deixa eu ajeitar. Ai, céus. Desaprendeu, doutora, nas férias? Não é que eu troquei o computador. Ele é mais chato agora. Ah, entendi. Agora a gente está vendo de novo. Então tá, vamos lá. Então, eu vou falar sobre fisiologia e monitorização neurológica. Não apresentei, né, para quem não me conhece. Então, eu sou a Caroline, eu terminei a especialização agora e estou trabalhando aqui no INC. Então, vocês vão passar aqui comigo e a gente vai ver bastante neuro. Então, vamos lá. Então, aqui é só um resuminho da parte anatômica. Então, o nosso sistema nervoso central, ele é dividido na parte encefálica e na parte da medula. O encéfalo, ele vai ter o cérebro, o mesencéfalo, a região do tronco, ali que tem o mesencéfalo, o tronco, a ponte e o bulbo, e o cerebelo, tá? Em relação aos componentes da caixa craniana, então, nossa caixa craniana, ela tem 3 componentes, basicamente, que é o parênquima encefálico, componente de maior quantidade, em torno de 80% do espaço, o sangue e o líquor.
A gente sabe que a caixa craniana ela é uma caixa composta por osso, então ela não é maleável, ela não distende nem diminui. Ela tem o mesmo formato sempre, tá? Então, sempre que a gente tiver alguma coisa que ocupe um espaço além desses 3 componentes, a gente vai ter o desequilíbrio deles e alguma coisa vai ter que sair dali para poder dar espaço para o resto. E é isso que se compõe no que a gente chama de doutrina de Monroe Kelly. Essa doutrina, ela já é muito antiga e ela diz pra gente que... Só um pouquinho. Olá, fecha a porta para mim, por favor. Obrigada. Ela diz pra gente que toda vez que a gente tem uma massa, como um tumor, um abscesso, algum edema cerebral por outra causa, né? Um edema citotóxico, por exemplo, após um AVC, que o paciente fez um AVC grande e evoluiu com edema cerebral, tudo isso vai ocupar espaço dentro da caixa craniana. A primeira coisa que vai sair de lá para poder dar lugar a esse aumento de volume do parênquima é o líquor. Então, a gente vai começar a ter um extravasamento, uma diminuição da quantidade de líquor dentro da caixa craniana. Depois disso, o que vai sofrer é a parte vascular, então, o sistema venoso e, por último, o sistema arterial, até que começa a comprimir, de fato, o tecido cerebral e a gente acaba entrando numa herniação. Então, essa é a doutrina de Monroe Kelly. Em relação à barreira hematoencefálica, que é o que protege a entrada de qualquer coisa dentro do nosso tecido cerebral. Então, assim, a barreira hematoencefálica, como qualquer outra barreira, ela é formada tem sangue, as células do epitélio, do endotélio, e aí, então, vai ter as células da micróglia, que são as células normais do órgão. No caso do tecido cerebral, a micróglia, mais especificamente, os astrócitos. As células do endotélio, elas são unidas através de uma junção. Essa junção chama tight junctions e elas fazem com que a nossa barreira ela seja um pouco mais seletiva ainda do que a de qualquer outro órgão do nosso organismo. Então, não é qualquer coisa que passa por ali. Sempre que a gente tiver uma perda dessa junção, a gente vai apresentar um edema vasogênico. Então, existem 2 tipos de edema cerebral, edema vasogênico e edema citotóxico. O edema vasogênico é o edema da perda da barreira hematoencefálica por alteração nessas junções. E o edema citotóxico é o edema celular, em que a célula está doente, ela entra em processo de apoptose, tá? O que a gente sabe para tratar edema vasogênico, a gente tende a usar corticoide. Então, é por isso que existe a dose de corticoide para o sistema nervoso central, mas não é qualquer edema que a gente vai usar corticoide. Então, todo e qualquer edema que o problema seja celular, seja um edema citotóxico, a gente não vai usar corticoide, que é o paciente do AVC, por exemplo. Quando a gente tem um edema vasogênico, que é o edema do tumor, o edema do abscesso, esse sim é um problema nessas junções, e aí então é ali que o corticoide vai tentar ajudar a melhorar. Em relação ao nosso doente neurocrítico, então a gente tem vários tipos de acometimentos que fazem com que um doente interne aqui por um problema neurológico. O fator principal é o TCE, então aqui no INC vocês não vão ver TCE, mas vocês vão ver TCE lá no HT em grande quantidade. Aqui, basicamente, a gente vai ver HSA, e aí a gente não está falando de HSA traumática, e sim uma HSA mais provavelmente aneurismática, AVC isquêmico-hemorrágico, tumores cerebrais, hematomas intraparenquimatosos e o estado de mal convulsivo ou não convulsivo. E aí, então, esse paciente que internou para a gente, ele já teve um evento agudo, ele já sofreu alguma coisa. E por que ele está aqui com a gente? Porque ele pode deteriorar. E qual é a nossa função? É evitar que esse paciente sofra uma lesão neurológica secundária.
Essa figura, ela tende a mostrar para gente que o cérebro ele é um órgão como qualquer outro. E assim como qualquer outro órgão, a gente tem que manter várias coisas básicas. Apareceu alguma coisa para vocês? Karen? Mudou de tela. Tá no Find. É, né? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Eu já vou abrir de novo. Tá. Voltou? Voltou. Tá bom. Bom, então, sendo um órgão como qualquer outro do nosso corpo, o que a gente vai precisar fazer para manter esse órgão adequado? Então, a gente tem que manter uma complacência adequada desse órgão, uma boa perfusão sanguínea, um bom delivery de oxigênio, que a gente mantenha o metabolismo desse órgão funcionante e suas funções, independente do que for, no caso, o cérebro, mais função elétrica. Então, a gente tem que manter a funcionalidade desse órgão. E aí, a gente pode extrapolar isso para qualquer outro órgão que a gente queira manter, só que o cérebro, por ser um órgão vital e de extrema importância, a gente tem algumas coisinhas a mais. Então, por exemplo, para manter uma boa complacência do cérebro, o que eu preciso? Manter uma boa pressão intracraniana, manter uma boa pressão de perfusão cerebral. Para garantir que esse cérebro esteja recebendo sangue da forma adequada, geralmente eu posso ver isso através de um Doppler transcraniano. Para ver se eu estou dando o oxigênio da forma adequada, eu vou avaliar a quantidade tissular de oxigênio nesse parênquima, a saturação no bulbo jugular. Para ver o metabolismo, a gente tem a microdiálise, que vamos falar mais para frente, e em parte da funcionalidade, os eletroencéfalos. Aqui, a gente tem uma curva que é extremamente importante, tá? Passou a imagem para vocês? Passou. Bom, então aqui, essa é a curva de Langfit. Ela delimita muito do nosso tratamento. Saber aonde o nosso paciente está nessa curva é imprescindível. Então, assim, na primeira parte da curva, que é aquela parte ali próxima, mais ou menos, ao valor de 10, a gente tem um cérebro bastante complacente, que é o meu cérebro, o cérebro de vocês nesse momento. Esse cérebro pode sofrer algumas coisas que não vão ter repercussões. Por exemplo, eu vou tossir e isso vai fazer uma pressão dentro do meu cérebro, mas isso não vai me causar repercussão, porque o meu cérebro é complacente. Agora, se ele estiver mais na metade da curva, outras pequenas alterações de volume ou pressão vão ter maiores repercussões e principalmente ainda quando ele está na parte mais ascendente da curva, significando um cérebro que já perdeu a complacência e que qualquer pequena alteração pode ter uma grande repercussão. Então, eu posso ir aspirar esse paciente que está lá no final da curva. E aí, eu posso causar uma herniação, porque esse paciente vai fazer um reflexo de tosse e isso vai fazer um aumento da pressão e uma herniação. Então, pequenas alterações com grandes repercussões nesse caso. Em relação à autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. Então, a gente sabe, já aprendeu isso há muito tempo, que o cérebro é um órgão que possui a sua própria autorregulação, mas isso tem um limite. Então, a gente varia mais ou menos de uma PAM de 50 até uns 150, 160. Dentro disso, o nosso organismo ele vai conseguir vasodilatar ou vasocontrair conforme a necessidade e a hemodinâmica do nosso momento. Quando a gente tem um paciente que está acima disso ou abaixo desses valores, a gente já perde muito dessa autorregulação e a gente já não consegue mais controlar o quanto de sangue vai entrar para o nosso paciente. Tem que lembrar que aquele paciente que é costumeiramente mais hipertenso, a curva dele vai estar desviada para a direita e o valor dele não vai ser de 50 a 150, talvez seja de 80 a 180 ou até um pouco mais. Então, a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa sobre cada paciente. E o paciente neurocrítico, ele praticamente não tem autorregulação. Quem vai fazer a regulação dele somos nós. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque é algo muito minucioso e esse paciente, ele depende totalmente do nosso cuidado em relação a
manter pressão, manter perfusão e manter fluxo. Bom, falando então aqui um pouco mais sobre fluxo sanguíneo cerebral. O fluxo geralmente ele gira em torno de 50 a 60 ml a cada 100 gramas por minuto. Acima disso é um cérebro que está sofrendo hiperemia. Quando a gente fala de hiperemia, muito provavelmente é aquele fluxo muito aumentado, tá? Isso pode levar a edema cerebral, mas o que mais nos preocupa é quando o fluxo está diminuído, então abaixo de 50. A gente já vai começar a ter uma lentificação do eletroencefalo, então o sistema nervoso vai começar a se reprimir, até que chegue um momento em que precise começar o metabolismo anaeróbio, porque ele não está recebendo sangue da forma adequada, então ele não está recebendo nutrientes, não está recebendo glicose. A gente sabe que o cérebro não é um órgão que armazene qualquer tipo de energia, tudo que vai para ele é gastado, tá? Então, se a gente tem um metabolismo com um fluxo entre 20 e 30, já entrando no metabolismo anaeróbio, a gente vai perdendo algumas das estruturas e já vai fazendo alguma lesão neuronal. Mas ainda abaixo de 15, 20 ou até mesmo 10, a gente já tem lesões irreversíveis em que ocorreu já a morte celular. O sangue manda 15% do nosso débito cardíaco para o cérebro, 20% do nosso consumo de oxigênio total do corpo é pelo cérebro, e existe essa lei de Ohm, que dita que o fluxo ele é diretamente proporcional à pressão de perfusão e à resistência cerebrovascular. Então, se tiver uma pressão intracraniana muito alta, a resistência lá dentro é muito alta e vai ter dificuldade desse fluxo entrar. Da mesma forma que, se eu deixar esse paciente hipotenso, a pressão de perfusão dele vai ser muito baixa e isso também vai prejudicar o fluxo sanguíneo. Existem, então, 3 padrões de fluxo que a gente chama, que é a hiperemia, o normal e a oligoemia. A hiperemia é aquele que a gente falou em torno de ou acima de 60 ml por 100 gramas por minuto, e a oligoemia quando é abaixo de 50, tá? Essa curva aqui, ela é muito importante. Então, além dela mostrar a curva da PAM em relação à autorregulação cerebral, ela traz outros fatores para a gente relacionar. Então, por exemplo, não é só a pressão que eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar que esse paciente não faça hipóxia nem hiperóxia. Hiperóxia vai fazer vasoconstrição e hipóxia vai fazer vasodilatação. Da mesma forma, a gente tem que controlar o CO2. O CO2, por ser um gás muito difusível, ele rapidamente vai causar grandes alterações. Então, se a gente deixar um CO2 muito elevado, esse paciente vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e vai piorar o edema. Em relação à pressão de perfusão, a gente sabe que existe esse cálculo, que é extremamente importante, vocês vão ter que saber isso para sempre, e a pressão de perfusão cerebral, ela é a avaliação da PAM menos da pressão intracraniana. Então, para começar, eu preciso ter esse paciente bem monitorizado, para poder garantir uma pressão de perfusão cerebral. O nosso normal é em torno de 80. Para o paciente neurocrítico, a gente não precisa chegar no 80, mas a gente tem que manter algo adequado em torno de 60 a 70. Então, é o algo que a gente vai buscar nesse paciente internado. Quando isso está abaixo de 50, esse paciente já vai fazer áreas de isquemia e reduzir a atividade elétrica. E agora, em relação à monitorização. Então, tá, recebi esse paciente neurocrítico, ele chegou muito grave e eu sei que eu preciso manter ele com uma boa pressão de perfusão para evitar que ele faça uma lesão neurológica secundária e eu consiga, talvez, devolver a ele uma funcionalidade. Então, existem várias formas de eu fazer essa monitorização. Então, a primeira e mais simples dela é o neurocheck, tá? Isso é algo que tem que ter decorado. A gente não vai deixar de fazer um exame neurológico criterioso e detalhado nesse paciente, mas a gente precisa reavaliar ele o tempo inteiro. Então, a gente precisa ir lá de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, 20 em 20, 30 em 30, dependendo da gravidade e da complexidade desse doente. Então, para facilitar, existem 4 parâmetros que a gente usa como principal para poder... para poder avaliar o neurocheck do paciente. Então, rapidamente, em menos de 2 minutos, eu consigo fazer tudo isso
e eu já sei que esse paciente continua igual, tá bem, não preciso me desesperar. Então, inicialmente, a gente vai ficar repetindo escala de coma de Glasgow, vai fazer avaliação pupilar, vai ver padrão ventilatório desse paciente e algum déficit neurológico focal, alguma postura motora alterada, tá? E qual é o tempo entre essa avaliação? Vai depender, então, muito da gravidade e de quanto tempo esse paciente já está ali. Ele acabou de chegar, é um paciente que tem uma HSA Fisher 4, então eu vou precisar fazer uma avaliação mais criteriosa. Posso deixar na primeira hora neurocheck de 15 em 15 minutos. E aí, ao longo do dia, conforme esse paciente vai se mostrando para mim estável, eu posso começar a espaçar o neurocheck dele em meia hora ou a cada hora. E lembra sempre, o paciente neurocrítico, ele não vai te incomodar. Ele não vai ficar apitando o monitor, ele não vai ficar tossindo, ele não vai ficar brigando, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar lá bem quietinho. Se você não for em busca da alteração, você não vai ver esse paciente piorar e vai comer bola. Bom, segundo ponto que a gente gosta muito na UTI do paciente neurocrítico é a monitorização da PIC. Então, a monitorização da PIC, ela é algo que nos ajuda muito, porque além da gente ver a pressão, a gente consegue calcular a perfusão. Então, para a gente como intensivista, já é um ponto bem importante. E com isso, através da monitorização da PIC, a gente consegue demonstrar através de curvas no monitor e poder fazer uma avaliação mais criteriosa do que só além ver um valor, tá? Então, a monitorização da PIC, a gente vai ter o número e a curva. A curva, ela é dividida em 3 ondas, tá? Então, a gente tem P1, P2, P3. A primeira onda e a maior delas é a onda do fluxo sanguíneo, é a hora que tem a sístole e aí o sangue chega no cérebro. Então, é esse primeiro momento da chegada do sangue dentro do tecido cerebral. O P2 reflete a complacência do sistema nervoso. Por quê? Porque esse sangue ele se acomoda dentro do tecido cerebral e aí ele forma essa onda P2 de complacência. E por último tem a terceira onda, que é o P3, que é a hora que a válvula aórtica fecha e interrompe-se a sístole. Tá? Em relação, quando a gente tem uma onda... Só um pouquinho. Eu tô... Deixa eu falar, o Sérgio está com a pressão muito alta, eu acho que tem que instalar alguma coisa para ele. Tá bom. 190 de... Tá bom, Tiago, obrigada. Desculpa. Bom, quando a gente tem uma alteração de curva em que a segunda onda fica maior do que a primeira onda, esse paciente está representando com uma perda já da complacência. Então, esse sangue chegou lá, mas ele não se acomodou da forma adequada, porque existe alguma coisa impedindo isso. Provavelmente a hipertensão intracraniana. Então, a P2 vai começar a subir e vai começar a deformar a curva, conforme vocês vão vendo ali, em que a primeira curva é normal e a última já é uma curva bem patológica, bem alterada. Em relação a como monitorizar a PIC, a gente consegue fazer isso de várias formas. Então, a melhor forma que a gente prefere é a monitorização dentro do ventrículo. Então, a gente faz uma DVE e através dessa DVE a gente consegue tanto tratar a hipertensão intracraniana, porque é só abrir o sistema e a gente consegue drenar o líquor, e também consegue um valor meio que global da pressão intracraniana. Algumas vezes a gente não consegue isso e a gente tem uma monitorização intraparenquimatose, que geralmente pode ser colocada tanto do lado da lesão ou às vezes num ponto um pouco mais distante para ver a repercussão disso. Ela é muito boa, nos ajuda também, mas ela tem esse viés de que ela não pega uma avaliação global, ela pega muito regional. E existem outras 2 formas, que é a epidural e a subaracnoide, que a gente geralmente não usa, ela é descrita mais para paciente que tem alguma alteração de discresia sanguínea, mas se a gente tem uma discresia sanguínea, ou a gente vai corrigir e fazer uma boa cirurgia, ou a gente não vai fazer. Indicação de monitorização de PIC. Então, isso idealmente foi retirado do Brain Trauma Foundation, que orienta a gente em relação ao TCE. Então, a monitorização de PIC ela é indicada no paciente com TCE grave, que tem um tomo de crânio anormal, mas também no paciente que tem um TCE grave, mas com um tomo normal, e aí tendo outros 2 critérios que a gente pode usar para se basear. Então, é aquele paciente
que tem mais de 40 anos, que está hipotenso, com uma pressão sistólica abaixo de 90 e que tem uma alteração, uma postura patológica anormal. Outras indicações, fora o TCE, a gente pode colocar no paciente com AVC isquêmico hemisférico, paciente que sofreu um AVC hemorrágico grande, às vezes precisa de uma craniectomia descompressiva, paciente com HSA, edema cerebral por alguma outra causa, como uma hepatite fulminante. O valor normal da PIC gira em torno a 5 a 15 milímetros de mercúrio, e a gente considera oficialmente hoje em dia a hipertensão intracraniana acima de 22 milímetros de mercúrio por 5 minutos. É claro que você não vai esperar o paciente completar os 5 minutos para tratar, e em alguns casos a gente até trata no valor de 20, que é o que a gente tinha até algum tempo atrás, mas oficialmente essa é a nomenclatura e a recomendação oficial. Então, aqui é para mostrar de novo a curva da autorregulação. Ali no cantinho direito a gente vai ter o paciente hipertenso, que a curva está desviada, e embaixo o paciente que sofreu uma injúria cerebral aguda e perdeu essa curva de autorregulação, e aí é a gente que vai ter que fazer e cuidar disso da forma mais fidedigna possível. Essa aqui é uma outra forma de a gente poder aferir a pressão intracraniana, é uma forma não invasiva, que a gente pode fazer muito facilmente na UTI, porque hoje em dia é muito fácil de se ter um ultrassom. A gente usa aquele probe de pulmão, o reto linear, e a gente faz o diâmetro da bainha do nervo óptico, tá? Então, como que é feita a medida? O paciente fecha o olho, você vai colocar o transdutor aqui sobre a pálpebra superior, bem em cima do olho do paciente, e vai procurar a bainha do nervo óptico. Vai selecionar a medida, vai medir 3 milímetros da saída do olho, até chegou nos 3 milímetros, você vai, a partir dali, medir, então, o diâmetro da bainha. Se isso for acima de 6 milímetros, representa um aumento da pressão intracraniana em torno de 20, tá? É um método fácil, barato, fácil de aprender, fácil de aplicar, tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, tá? Em relação ao bulbo jugular, como que é feito? Da mesma forma que a gente passa um catéter central e avalia o retorno venoso com a saturação venosa central dentro da veia cava, a gente pode fazer isso vendo o retorno venoso cerebral com o bulbo jugular. Então, é feita uma punção jugular, e em vez de a gente ir em direção ao coração, a gente vai em direção ao cérebro. Você vai introduzir o catéter até ele bater na mastoide, vai voltar em torno de 1 ou 2 centímetros e vai fixar ele. Você não vai usar ele para fazer droga, você vai usar ele para aferir a saturação venosa do bulbo jugular. Essa saturação, ela gira em torno de 55 a 75. E a gente interpreta ela muito parecido com a saturação venosa central. Então, se tiver um valor abaixo disso, o tecido cerebral está sofrendo ou não está recebendo sangue da forma adequada, ou está com metabolismo acentuado. E através disso a gente consegue também fazer o cálculo da extração de O2. Então, o cálculo da extração celular de oxigênio é através da saturação arterial menos a saturação do bulbo. Esse valor vai ficar em torno de 24 a 42%, que seria o normal. Então, aqui a gente tem um paciente que passou um bulbo jugular e ele teve um resultado, um valor de saturação abaixo de 50. Então, a gente tem que pensar em algumas causas sistêmicas. Então, esse paciente está hipotenso, às vezes não está recebendo sangue da forma adequada, não está mantendo uma boa perfusão. Às vezes, ele está desaturando, está com hipoxemia, se está recebendo pouco oxigênio, o cérebro também vai receber pouco. Pode ser um aumento ou diminuição da PCO2, isso também vai alterar o fluxo sanguíneo cerebral. E por último, pensar que talvez esse paciente possa estar anêmico. Então, lembrar das causas sistêmicas para fazer essas correções, que elas são até mais simples de serem feitas. Caso isso não seja nada disso, a gente tem que ficar nas causas cerebrais, tá? Então, uma pressão intracraniana elevada a gente vai tratar com medidas para pressão intracraniana, como sedação, posicionamento, medidas de segunda linha como osmoterapia e até podendo chegar, então, de fato, até uma craniectomia descompressiva mais para frente, se você não conseguir corrigir.
Se não, você mantém uma pressão intracraniana ok, não era esse o problema. Às vezes, esse cérebro está com um consumo muito elevado, está fazendo febre, está convulsionando, e isso tudo também deve ser corrigido. Não, não é isso ainda. Pode ser vasoespasmo, principalmente no paciente que fez uma HSA, tem um risco maior de evoluir com vasoespasmo, a gente vai precisar tratar isso. Então, muito provavelmente, se esse paciente tem vasoespasmo, ele vai ser encaminhado à hemodinâmica. Se vier alto, a gente tem que correlacionar com a PIC, né? Então, às vezes, esse paciente pode estar fazendo hiperemia mesmo, está com uma pressão intracraniana elevada, a gente vai ter que refazer todas as medidas para hipertensão intracraniana. Então, sempre que você for refazer, você começa lá do começo. Primeira coisa, veja se não tem nada de errado com o paciente, posicione de novo a cabeça, veja se ele não está entrando na ventilação, se ele não está com tosse, se ele não está agitado, veja se ele não está com febre, não está hiperventilando, se não precisa melhorar alguma coisa da otimização hemodinâmica do paciente. Essa é uma outra forma da gente poder avaliar o nosso cérebro. Então, é a pressão parcial de oxigênio dentro do cérebro, através de um catéter que é introduzido mais ou menos 1 a 2 centímetros ali da dura mater, a gente vai ver a PTiO2. Não é comum de ser feito, a gente não tem o costume de usar, mas ele é um bom indicador da quantidade de oxigênio. Geralmente, você vai colocar ele próximo à lesão. Tá? Então, se você teve um hematoma, tem um tumor, alguma outra massa, e você quer saber a pressão daquela região. Então, é lá perto disso que você vai precisar colocar. É um probe, então, flexível. A meta é que a gente consiga manter valores acima de 20 milímetros de mercúrio, abaixo de 15 já é relacionado a um desfecho desfavorável, e abaixo de 6 já morreu essa região. Tá? Aqui, a gente tem, então, um paciente que estava com, talvez, uma pressão intracraniana aumentada, porque estava com uma pressão, uma PAM baixa e uma PPC baixa. Então, o que você vai fazer? Vai tratar isso, vai melhorar a pressão, vai começar a droga vasopressora para esse paciente, vai fazer a otimização volêmica. Não, ele não tinha esses fatores alterados, mas ele mantinha uma PIC elevada. Esse paciente mantinha também uma PTiO2 baixa, e aí você tem que ver vários fatores. Checar se esse paciente está bem entubado, ver a gasometria, avaliar o ventilador, ver se você está dando uma quantidade de oxigênio adequada, ver se ele não tem algum problema pulmonar que faça com que ele não consiga fazer a troca gasosa, checar o delivery de oxigênio desse paciente, todo o cálculo do delivery de O2, débito cardíaco e conteúdo arterial de oxigênio, checar o consumo, esse paciente não está com febre mesmo, não está convulsionando, então tudo isso você tem que rever sempre e o tempo todo. Você pode fazer um desafio com uma FiO2 de 100% para ver se isso melhora, e se nada disso resolver, você vai precisar de um exame de imagem para ver se não é alguma outra coisa tratável que às vezes não tinha antes. Essa, então, é a microdiálise, tá? A microdiálise é a forma da gente ver o metabolismo cerebral mesmo. Então, a gente consegue aferir vários componentes, os principais são glicose, piruvato, lactato, glutamato e glicerol. Então, o glutamato, ele é um dos neurotransmissores mais importantes, é o neurotransmissor excitatório do nosso encéfalo, e o glicerol, ele é liberado quando a gente tem alguma deterioração da membrana da célula do neurônio. Então, se tem destruição celular, vai ter um aumento de glicerol. Ele detecta hipóxia cerebral precocemente, então antes de você ver alteração em bulbo jugular, antes de você ver uma pressão intracraniana aumentada, é aqui que isso vai mostrar a primeira alteração, tá? A gente mantém, então, sempre uma relação lactato-piruvato abaixo de 25, tá? Se isso estiver muito elevado, principalmente se esse valor lactato-piruvato estiver acima de 40, a gente precisa entrar com medidas terapêuticas, porque significa que esse cérebro está sofrendo e a célula está fazendo metabolismo anaeróbio. Considerar também o valor de glicose, no caso aqui ele dá como menor do que 0,8 milimol. Então, os nossos objetivos em relação a esse paciente neurocrítico: mantê-lo sedado, se ele necessita ficar sedado para controle de pressão intracraniana,
né? Lembre sempre de colocar o que for preciso para cada paciente, sem extrapolar. Normoterapia, normotermia e normoglicemia. Então, esse paciente ele não pode de jeito nenhum fazer hipoglicemia. A nossa meta glicêmica gira em torno de 140 a 180, tá? A gente também vai evitar a hiperglicemia, mas a hipoglicemia ela é mais deletéria para o paciente. Hipertermia jamais, então esse paciente não pode fazer febre, a gente tem que tratar isso agressivamente. Se possível, uma monitorização de uma temperatura central, que pode ser esofágica, que a gente vai ter um valor mais real. A gente sabe que nos pacientes graves pode ter até 1 grau de diferença entre a temperatura axilar e a temperatura cerebral. Manter esse paciente bem oxigenado, então uma saturação acima sempre de 92% a 94%. PCO2 sempre normal, então entre 35 e 40. Não é porque esse paciente é um neurocrítico que ele tem que hiperventilar e ficar com CO2 baixo. Isso já foi visto que piora o paciente, aumenta a mortalidade desse paciente. Então, se isso for considerado, é algo em terceiro momento, como uma ponte para alguma coisa, para sair correndo para o centro cirúrgico quando você não tem mais o que fazer, porque ele não é a nossa escolha. Nossa escolha é manter o CO2 normal. Pressão intracraniana abaixo de 20, pressão de perfusão cerebral acima de 60, então PAM, nesse caso, se eu tiver um paciente com uma PIC de 20, eu tenho que pelo menos uma PAM de 80. Saturação de bulbo jugular entre 55 e 75, PTiO2 acima de 20, e se você tiver microdiálise, lactato piruvato abaixo de 25. Diferentes formas de monitorização cerebral, aqui só tem as mesmas coisas que eu falei, tá? Só separando, então, o que cada uma está mais atenta, tá bom? Então, a PIC vai ver a pressão intracraniana, a PTiO2 vê a hipóxia, a microdiálise vai ver crises metabólicas, o fluxo sanguíneo cerebral pela PPC vai ver isquemia, o eletroencefalo vai ver estado de mal, e assim por diante. Aqui, só para falar, então, em relação aos tipos de herniação. Se a gente não conseguir manter esse paciente de uma forma adequada, com um bom tratamento de pressão intracraniana, bem controlado, a gente vai acabar evoluindo com herniação. Então, alguns tipos de herniação que a gente tem aqui, a principal e a mais apavorante de todas é a hérnia umbilical. Então, aqui, que é ali aquela letra B, tá? Então, o uncus é a pontinha ali da região temporal e ela desce e ela comprime o terceiro quarto, vai fazer uma anisocoria e a pupila vai ficar do mesmo lado da lesão, vai ficar dilatada e não vai ser reflexiva. E ela vai começar a comprimir o bulbo até fazer uma parada. Outras são que a gente pode ter aqui embaixo das tonsilas, aqui a central, que também pode acabar comprimindo a região do tronco. E aqui a gente tem vários fatores que a gente pode chegar nesse quadro. Então, aqui, por exemplo, esse é um hematoma epidural e esse hematoma está fazendo, então, todos esses tipos de herniação. Bom, a princípio era isso. Alguém tem alguma dúvida? Carol, aqui é a Lari. Todos os pacientes neurocríticos, eles precisam ter todas essas monitorizações? Ou só quando ele está no período mais crítico mesmo? Depois você retira e mantém só a observação clínica mesmo? Isso, geralmente a gente não tem tudo isso, não. Nem sempre a gente tem uma monitorização de pressão intracraniana, às vezes a gente vai ter que discutir isso com o neurocirurgião, porque às vezes eles não colocam, então você tem que colocar o seu ponto de vista e dizer por que você quer e por que você precisa, mas idealmente
o mais comum que a gente tem é monitor de pressão intracraniana, e aí a gente consegue invadir esse paciente da nossa forma dentro da UTI e aí consegue ver PPC também, tá? Mas a gente nunca tem microdiálise, então é um procedimento muito caro, eu nunca vi. PTiO2 também. Não tem. Oi? Eu também nunca tinha visto e não sabia as indicações dele. Mas depois tu mostrou ali os slides. Uhum. PTiO2 também a gente não tem, tá? O bulbo jugular é fácil, depende mais de uma escolha, né? É algo que a gente tem, então é um catéter central, em que a gente só passa para ele para cima, então é igual. Basicamente são esses que a gente acaba usando. Não é todo mundo que tem indicação de estudo, então a gente tem que selecionar esse paciente, porque se o paciente colocar uma DVE e colocar um monitor de pique, ele vai ter risco de fazer uma ventriculite. Então, você tem que ter muito critério quando você pede alguma coisa para ser feito. Se tu for invadir o paciente, o risco de infectar também ali, né? Vai direto no sistema nervoso, é bem pior. Uhum. Obrigada. Mais alguém? Então tá bom, acho que era isso então, pessoal. Karim tá por aí? Tô aqui. Então, beleza. Terminou? Tá bom. Aham. Tá bom. Vou parar a gravação. Tá bom.